Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando Trapasson e este é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje estudaremos um tópico que é de suma importância para qualquer cidadão. Ele se chama juros compostos. É um tópico da matemática financeira que nos ajuda aí a entender a como organizar melhor nossas finanças e nosso orçamento familiar. Então, não perca essa aula que você vai aprender tudo sobre juros compostos. Vamos lá. Pois bem, os juros compostos, assim como qualquer outro tipo de juros, são rendimentos que são obtidos a partir do empréstimo de uma certa quantia em dinheiro. Esse rendimento, ele é calculado não apenas sobre o capital inicial, como é o caso lá dos juros simples, mas também sobre qualquer outro tipo de juros ou rendimento que ocorreu dentro do período. Então, ele é também conhecido popularmente como juros sobre juros, e ele é hoje o tipo de juros mais utilizado no mundo. Os bancos utilizam esses juros compostos e qualquer outra entidade financeira que visa lucro, pois ele rende mais do que o juro simples, tá bom? Vou explicar para vocês então agora quais são os elementos que estão presentes aqui nas nossas principais fórmulas sobre juros compostos, tá? Então vamos lá. A principal fórmula é essa daqui, tá? É com ela que a gente vai calcular os nossos juros compostos, tá? Então temos aí que o nosso montante, ele será um produto, né? Será igual a um produto entre o capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá? Então é assim que a gente encontra quanto de dinheiro teremos lá na frente, né? Em um certo período no futuro. E se queremos saber quanto rendeu nesse período, o que a gente tem que fazer? É muito simples, ó. É só vir para essa fórmula aqui ao lado. É muito lógico. Se a gente sabe o montante que obtivemos lá no futuro, é só subtrairmos do capital inicial, que foi o dinheiro que a gente começou. E aí a gente vai encontrar os juros que deu nesse período, ou seja, quanto rendeu, né? Então vocês podem ver, eu coloquei imagens aqui, né, para demonstrar aqui que é os jurinhos, né, que a gente ganhou, né? Aqui é o montante de dinheiro, um monte de dinheiro, e aqui o capital inicial, que foi o dinheiro que foi aportado, emprestado, né? Agora vamos utilizar essas fórmulas para resolver problemas sobre juros compostos. Vamos lá. Esse problema aqui, ele é um problema bem lúdico e didático, que é para justamente a gente entender como que funciona esses juros compostos, né? Esses juros sobre juros, tá? Ele nos traz o seguinte enunciado. Se eu pegar emprestado R$ 1.000 com agiota, tá? Lembrando que no Brasil é crime a agiotagem, tá? Devido aos juros abusivos que são cobrados. Então, não é recomendação para ninguém fazer isso, tá? Seguindo, que cobra uma taxa de 50% ao mês, tá bom? Há juros compostos. Como será o aumento da minha dívida a cada mês que passar? No começo de tudo, ali no início do empréstimo, a dívida ela é de apenas R$ 1.000, tá bom? Se você pegar o dinheiro e no mesmo segundo devolver, você está devendo R$ 1.000 aí, né? Passado um mês, o que vai acontecer? Teremos que pagar aí 50% a mais do nosso valor do mês passado, que são os R$ 1.000, né? Então, se teremos que pagar mais 50%, além dos 1.000 que a gente já pegou emprestado, teremos que pagar aí mais quinhentão, né? Mais R$ 500, né? 50% sobre os 1.000 é R$ 500. Então aqui teremos 1.500, tá bom? O que aconteceu aqui? Houve um aumento de R$ 500, ó. Aumentou 500, tá bom? Agora o que vai acontecer? Passado mais um mês, depois de 2 meses, quanto vai estar o nosso acumulado aí da nossa dívida? Então, agora teremos que pensar quanto que é 50% sobre os 1.500, tá? É diferente dos juros simples, que era sempre acrescido aqui 500, né? Toda vez aqui era somado 500 apenas, né? Nesse caso não. Sempre vai ser recalculado aí em cima do último acumulado. Então, agora teremos que aumentar aqui quanto, ó? Quanto será o aumento? Quanto que é 50%, né? Metade
do valor aí de 1.500. É 750, né? Todos concordam? É 750. Então deveremos aí acrescentar 750 reais sobre a nossa dívida, que já está em 1.500. Então ela vai ficar em quanto? 2.250, né? Que é a soma dos 1.500 mais os 750. Agora, para o terceiro mês, o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que somar esse valor mais 50% sobre esse valor. Então, quanto que vai ser o próximo acréscimo aqui? O próximo mês terá um acréscimo aí de 50% desse valor aqui, que é a metade desse valor, né? Então, 1.125 é a metade, né? Então, a gente vai ter que acrescer aqui 1.125 sobre o acumulado já. Quanto que vai dar o total no terceiro mês? Vai dar aí, então, R$ 3.375, né? Fazendo a soma aqui dos 2.250 mais os 1.125, temos como resposta 3.375. No quarto mês, passado mais um mês aí, vamos ter mais um acréscimo aqui sobre o valor. De quanto agora, professor? Vai ser 50% sobre os 3.375, né? Quanto que é isso? Vai dar aí em torno de um acréscimo de 1.687,50, tá bom? E aí, o nosso valor atual da dívida, ele será a soma de 3.375 mais 1.687,50. Totalizando aí, então, 5.062,50 centavos. Então percebam aí o aumento explosivo da dívida que saiu de R$ 1.000 e foi parar em R$ 5.000 em apenas 4 meses, né? Então é algo grandioso, ficando aí talvez impagável no futuro, né? Agora eu quero construir aqui junto com vocês uma espécie aí de gráfico para a gente entender aí as diferenças entre o juro simples e o juro composto, tá? Vamos ver aí como que é o comportamento assim visual, né, dos dois, tá bom? O eixo aqui das abscissas vamos colocar como T, né, em meses, e o das ordenadas aqui vamos colocar RS de dinheiro, né? Então o valor acumulado aí conforme vai passando o tempo. Bom, vou colocar aqui, ó, R$ 1.000, aqui vai ser R$ 2.000, 3.000, 4.000 e aqui fica os 5.000, né? Bom, aqui a gente pode colocar o tempo primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, assim por diante, né? Agora, vamos tentar colocar esses pontos aqui no nosso gráfico, né? Como é que a gente faz, né, professor? Assim, ó. No mês zero, ou seja, quando começou tudo, aqui nesse eixo, a nossa dívida estava em R$ 1.000, então quer dizer que o nosso primeiro ponto ele vai estar aqui, ó. Né? Nossa dívida ela vai partir dessa altura aqui, de R$ 1.000. Então vamos já plotar aqui o nosso primeiro pontinho. Vamos colocá-lo aqui. Agora, a passado um mês, né, a nossa dívida ela já vai para 1.500, ou seja, passado um mês aqui, a nossa dívida ela já sobe aqui, ó, para essa altura, 1.500. Passado 2 meses, nossa dívida está em 2.250. Então, 2.250. Acredito que esteja mais ou menos por aqui, ó, né? Um pouquinho mais que 2.000 aí. Passado 3 meses, vai para 3.375. Então vai estar aqui, ó, mais ou menos, né? Pouco menos que 3.500. Passado 4 meses, então a nossa dívida ela vai lá para os 5.000 já. Então vai estar aproximadamente aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Isso aqui é 4.000, aqui vai ser os 5. Então essa curva aqui ela representa o aumento da nossa dívida, ó. Eu vou ligar aqui os pontos para a gente ter uma ideia dela. E ela segue, né, seu crescimento aí se a gente expandir o tempo para mais meses. Então percebam aqui a curvatura dela, né? Quanto mais passa o tempo, mais inclinada ela fica, ou seja, mais aumenta a nossa dívida, tá? Agora eu quero colocar aqui para vocês também
o crescimento considerando juros simples, tá? Que é a da aula passada. Se vocês não assistiram, eu vou deixar num card aqui em cima também essa aula, que é excelente. Por quê? Para a gente conseguir comparar aí a diferença da rentabilidade a juros simples e a juro composto, tá bom? Bom, se fosse a juros simples, como que iria acontecer aí o crescimento da dívida? No instante inicial seria 1.000 também, não ia mudar. Passado um mês, 1.500 também, né? Não tem problema, ia aumentar só 500, 1.500, beleza? No segundo mês, a gente teria um acréscimo aqui apenas de R$ 500. Então ele ia sair de 1.500 e ia para R$ 2.000. No terceiro mês, a nossa dívida ela estaria em 2.500. No quarto mês, em R$ 3.000, tá bom? Então, esse aqui seria o crescimento se fosse a juros simples. Então, a gente vai colocar esses pontos aqui agora no gráfico para entendermos a diferença entre os dois modelos, tá? Então, vou colocar em vermelho aqui para destacar. Então, ela sairia também aqui dos 1.000, né? Aí, passado um mês, estaria também aqui nos 1.500. Passado 2 meses, estaria na altura 2.000. Então aqui, ó, agora a gente já consegue ver uma diferença, né, entre as duas. Passado 3 meses, estaria em R$ 2.500 de dívida. Estaria aqui, ó. Passado 4 meses, estaria em 3.000 a nossa dívida. Então ela estaria aqui, ó. Percebam a diferença, né? Aqui a diferença é um crescimento linear. A juros simples é linear, é uma reta o crescimento. E a juro composto, o crescimento ele é uma função exponencial, crescimento muito maior. Tá? Então, aqui a gente pode ver a diferença de valor que ocorre aí nos dois modelos. É por isso que os bancos eles sempre optam por esse crescimento aqui, ó, dos juros compostos, porque rende muito mais, tá bom? Agora, visto tudo isso, né, a diferença entre os dois modelos de juros, vamos para um problema onde a gente vai resolver utilizando a fórmula de juro composto, tá bom? Vamos lá. Perfeito, então aqui, ó, um jovem de 18 anos vai investir aí R$ 10.000, tá bom? Um investimento único, aí, um aporte único. E esse investimento aí ele vai render 1% ao mês a juro composto. Quanto é que ele terá acumulado após 30 anos? Então ele vai sacar esse dinheiro só quando ele tiver lá 48 anos. Uma espécie aí de mini aposentadoria. Vamos ver quanto que ele vai ter lá no futuro. Tá? Então a ideia aqui é começar a retirar do nosso enunciado os nossos dados, tá bom? Aqui vocês podem ver a fórmula que a gente vai utilizar para calcular o montante lá no futuro. Então, o que a gente quer saber? O montante, né? Então, vamos colocar aqui M, que é o que a gente quer saber. O C, que é o capital inicial, temos aqui, ó, R$ 10.000. Então, vou colocar aqui os 10.000. O I, que é a nossa taxa de juros, temos também 1% ao mês, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Um detalhe que eu quero trazer para vocês é que na nossa conta nunca vamos utilizar 1% com o símbolo, tá? Nunca vamos utilizar esse símbolo aqui. Sempre teremos que transformar para a fração ou em um decimal, tá bom? Então aqui a gente pode mudar para 1%. 1%, né? Ou podemos utilizar aqui também, ó, 1 dividido em 100 é 0,01. Qualquer um desses dois valores aqui, tá? Da maneira que você achar que fica melhor. Eu acho que nos juros compostos é melhor na forma decimal, com vírgula. O outro dado que está faltando aqui é o nosso tempo, né? E o tempo temos aqui, 30 anos, tá bom? Só que aqui tem um detalhe. A nossa taxa, ela tá 1% ao mês. Então o tempo também tem que estar ao mês, tá bom? Então, se são 30 anos, quanto que são 30 anos em meses, tá? É isso que a gente tem que pensar. Cada ano tem 12 meses, então vai ser 30 vezes 12, que resulta em 360 meses. Então esse é o valor aqui em meses. Agora precisamos utilizar a fórmula, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Montante igual capital inicial, ó.
capital inicial, quanto que é? 10 mil. Vamos colocar aqui 10 mil, multiplicando 1 mais a taxa, ó, a taxa aqui. Então, a nossa taxa aqui, ela está em 0,01. Então, vamos somar aqui 0,01. Elevado no tempo, professor. Quanto que é o tempo? Ó, 360 meses. Então, aqui elevado em 360. Perfeito? Então, até aqui, ok. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é somar aqui o 1 mais o 0,01. Depois, elevar ao expoente 360. Então, aqui vai ficar assim, ó, 10 mil, que multiplica 1 mais 0,01 dá 1,01 elevado a 360. Agora o próximo passo é resolver essa potência aqui, ó. 1,01 elevado em 360. Bom, isso seria 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01 vezes 360 vezes. Então é inviável ficar fazendo essas continhas à mão e também aí em calculadoras normais, tá? Então, geralmente o pessoal usa aí uma calculadora científica para fazer essa conta. Quem trabalha com matemática financeira mesmo, o pessoal aí de contabilidade, administração, eles usam a calculadora HP, que é uma calculadora específica para o mercado financeiro. Porém, aqui no nosso caso, com uma calculadora científica normal, já é possível fazer a conta tranquilamente, tá bom? Para vocês resolver isso aí lá na tua calculadora científica, vou te ensinar aqui, ó. Você vai lá, vai digitar assim, ó, 1,01, e aí você vai clicar na seguinte tecla, para colocar o expoente que é o 360. Depende da calculadora, tem alguns modelos que é esse chapeuzinho aqui, tem outras calculadoras que é uma tecla que tem essa escrita aqui, um X e um Y, e tem outras que é o contrário, é um Y e um X, tá? A maioria das calculadoras tem uma dessas três teclas aqui, tá? Uma delas vai ter. E aí você procura aí na tua calculadora qual que é. Então, você vai digitar ali 1,01, vai clicar numa dessas teclas. Clicou? Agora você vai colocar lá, vai digitar, vai clicar nas teclas 360. E aí você vai dar um Enter ali, um igual. Deu o Enter, já vai dar o resultado dessa expressão aqui, ó, dessa potência. É isso que a gente está procurando. Fez aí? Se você fez, você deve ter encontrado esse resultado aqui que eu vou colocar aqui para vocês agora, ó. Tá, 10 mil, né, já estava aqui, multiplicando, aí o resultado que você encontrou na tua calculadora aí, ó, 35,949641. Então você deve ter encontrado mais ou menos esse valor aí quando você fez essa continha aqui, ó, que está aqui ao lado, tá? Agora o próximo passo aqui é multiplicar esses dois valores. O 10 mil vezes o 35 e pouquinho, tá? Quanto que vai dar isso, ó? O 10 mil ele tem 4 zeros, ou seja, a nossa vírgula que está aqui, ela vai ter que passar 1, 2, 3, 4 casas para cá. E ela vai parar justamente aqui, ó. Vai formar que número? Vai formar o número 359.496,41, tá? Então vamos colocar aqui o resultado, ó. 359.496,41. Então percebam que teve um aumento aí considerável, né? O jovem aqui, ele aportou 10 mil reais quando tinha 18 anos, e depois de 30 anos, esses 10 mil reais aí, só com o poder dos juros compostos, eles pularam para 359 mil reais, mais ou menos. É muito dinheiro, né? Agora vamos para o terceiro e último problema envolvendo juros compostos, tá? Esse problema aqui, ele nos traz aí um investimento no Tesouro Selic, tá? Então, esses dados, eles são realmente reais, tá? É um investimento que houve aqui no Brasil nesse ano de 2025, tá? Onde a taxa Selic, ela encontrava-se lá em março em 14,25% ao ano, né? E ele nos diz o seguinte, o enunciado. Então, ao investir os mesmos 10 mil reais de antes, né? Só que agora no Tesouro Selic 2031, que é um modelo de investimento, né? Onde você empresta dinheiro ali para o governo, né? Um título, você compra títulos do governo.
e o governo ele te paga aí uma taxa de juros, né, um rendimento como forma de juro composto, tá bom? Esse Tesouro Selic aqui, ele vai ser aportado no dia 1º de março de 2025. E ele tem validade até 2031, 1º de março de 2031. Ou seja, tem aí 6 anos onde o dinheiro vai ficar rentabilizando, tá bom? Então, a taxa que eu já falei para vocês é de 14,25% ao ano, a taxa Selic. E aí ele diz o seguinte, supondo que a taxa mantenha-se fixa, né, durante esses 6 anos, há uma aplicação de juro composto, qual o montante que o investidor obterá lá no resgate, lá no final do prazo, que é em 1º de março de 2031. Como que a gente vai fazer o cálculo aqui? Vamos começar retirando os dados, né? Queremos saber aí o montante lá no futuro. Então é o M que a gente quer descobrir. Vou colocar M aqui e um ponto de interrogação. Primeira coisa, né? Segunda coisa, sabemos o C, que é o capital inicial? Sabemos. 10 mil reais, né? Então o C a gente sabe também. 10 mil. Vou anotar aqui. E aí, qual a outra coisa que a gente sabe aqui? Sabemos a nossa taxa? Vamos olhar aqui para o enunciado. Sabemos que a taxa Selic ela é de 14,25% ao ano. Essa não é a nossa taxa real do Tesouro Selic aqui, ó. A taxa ela vai ser a Selic mais 0,1065, né, por cento. Ou seja, a nossa taxa aqui ela vai ser de 14,25%, que é a Selic, ó, mais esses 0,10 aqui, mais 0,1065. Beleza? Então a nossa taxa é a soma desses dois valores. Quanto que dá isso, professor? Então vai ser 14,3565%. Então vamos colocar aqui na forma fracionária, né, sem o símbolo, 14,3565 sobre 100, né? Ah, professor, não ficou muito legal, quero usar na fórmula decimal, professor. Então coloca aí, ó, vai ficar 0,143565, tá? É essa, então, a fórmula que a gente vai utilizar na nossa conta, tá? Para não ocupar todo o nosso espaço da folha, eu vou apagar essa parte inicial aqui, ó, e aí eu vou puxar isso aqui mais, vou deixar só o que é necessário realmente aqui, ó, que é o nosso valor que a gente vai utilizar, tá? Deixa eu colocar ele aqui assim, ó. Então, a nossa taxa é essa daqui, beleza? Só para ficar organizado e para ter espaço para a gente fazer os cálculos. Agora, professor, tá faltando o quê? Tá faltando o tempo ainda, né? A gente tem o tempo. Deixa eu colocar um T de tempo. Lembrando, a nossa taxa aqui, ela tá ao ano, né? Aqui, ó, esse rendimento ele é ao ano, beleza? Então o nosso tempo também tem que estar ao ano, tá? Se a gente vai começar a investir em 2025 e vai parar somente em 2031 o investimento, então tem 6 anos aí de investimento. A taxa ela tá em ano, o tempo pode ficar em ano também, então 6 anos. Beleza? Agora vamos pegar a fórmula e vamos começar o nosso cálculo para ver quanto que é o nosso montante lá em 1º de março de 2031. Então o nosso montante aqui ele vai ser, ó, capital inicial, que é os 10 mil, né? Ó, olha na fórmula aqui, montante igual ao capital inicial vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, beleza? Então, 1 mais a taxinha aqui, ó, taxinha 0,14... 3565. Tudo isso elevado no tempo, né, professor? Ó, tempo que é 6, né? 6 anos. Show? Agora o próximo passo é fazer o quê? Somar aqui os dois valores, né? 1 mais 0,14. Então isso aqui vai ficar assim, ó, montante igual a os 10 mil vezes aí a soma, que vai ser 1,143565 elevado a 6, né? Professor, e agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer essa potência aqui da nossa base aqui, ó, 1,14, beleza? Então faz na calculadora. Lembra como é que eu te falei lá? Você vai digitar lá o teu 1,143565. Aí você vai digitar ou essa tecla, ou vai ser essa,
ou essa daqui. Uma dessas três teclas vai ser. E depois digita o 6. Dá um Enter, vai te dar o resultado aqui dessa expressão, tá bom? Se você fez a conta aí, você vai ter encontrado aí o seguinte, ó, os 10 mil, só baixei eles, né? Multiplicando o resultado aí, ó. Se você fez lá, você encontrou esse valor, 2,236480. Então, esse valor aqui é o resultado dessa potência aqui, né? Agora o próximo passo é multiplicar o 10 mil com esse 2 e pouquinho aqui, tá? Quanto que vai dar? Ó, professor, ó, montante igual a... Tem 4 zeros, né? Então a gente vai ter que puxar essa vírgula 1, 2, 3, 4 casas, ó. Vai formar o número 22.364, beleza? Com 80, né? Então vai ficar 22.364 reais com 80 centavos. Então esse daqui vai ser o montante que a gente vai sacar lá em 1º de março de 2031. Ah, professor, rendeu bem menos do que o outro investimento. É claro, porque esse daqui tem só 6 anos de investimento, né? O outro anterior, esse exercício aqui, ele tinha 30 anos de investimento. Então, o tempo, ele exerce uma força muito grande no lucro, tá? Mas, de qualquer forma, para 6 anos de investimento, é uma excelente rentabilidade, né? Se a gente tinha aqui, ó, 10 mil de capital inicial, e o montante foi 22.300, mais ou menos, teve aí um juros de 12 mil reais nesse período de 6 anos. Então, mais que dobrou aí o teu capital. E a gente pode ver aí o poder dos juros compostos, né, dos juros sobre juros. Legal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido a como calcular os juros compostos, né, e que vocês possam utilizar esse cálculo aí para organizar a sua vida financeira, para organizar os seus investimentos, aonde você vai investir, qual te proporciona maior rentabilidade, né? E se vocês gostaram dessa aula, vou pedir ainda que se você não for inscrito, que você desça aí embaixo, clique no botão de inscrever-se, se ainda não é inscrito, clica no like se gostou e também ative lá o sininho, coloca lá todas as notificações para receber mais aulas como essa, tá bom? Desejo a todos bons estudos, foi um prazer tê-los comigo até aqui e até mais. Tchau, tchau!